Estou aqui na Fazenda dos Cordeiros há uns 15 anos, eu acho, bastante tempo. Vim para cá com a Ana Beatriz, que era minha parceira, felizmente não está mais aqui entre a gente. E a gente veio com o desafio de fazer sustentável uma fazenda que era uma fazenda de família, uma fazenda histórica, com muitas coisas, muitas benfeitorias, mas que servia apenas para a família. E aí a gente veio com essa visão de turismo responsável, turismo sustentável, de abrir as portas literalmente da fazenda, de entender as coisas que estavam no entorno da gente, de conversar mais com as pessoas que moravam no local. Era uma incomodação nossa, assim, de que a gente achava isso aqui lindo, maravilhoso, o melhor lugar do mundo, e as pessoas daqui não gostavam, isso incomodava muita gente. Eu falava que era uma falta de foco, ou nossa, ou das pessoas que estavam aqui. Então a gente sempre teve na cabeça da gente essa vontade de estar próximo da comunidade local. O Imbaú, para mim, chegou por intermédio do meu marido, que é falecido já, Eduardo Barbosa Cordeiro. Nós namoramos aos 18 anos e acho que aos 18, 19 eu já vinha para o Imbaú. Ele era assim um apaixonado por Silva Jardim e contagiou a gente. Então eu comecei a vir também nos finais de semana. Nossa vida no campo tinha um potencial muito grande para estender a juventude, para trazer crianças para apreciar. E nós tínhamos esse ideal de trazer alguma coisa nova para o Imbaú, para ver se o Imbaú também, com um lugarejo muito pequeno, receberia e recebe a nossa contribuição cultural, trazendo pessoas para falar, fazendo várias investidas na cultura. Esse projeto então já vem de alguma data e nós estamos conseguindo dar continuidade porque a Ana Beatriz, que era a nossa filha mais nova, ela deu um empurrão muito grande nisso. Por ela ser jovem também, ela ajudou bastante a criar coisas que atraíssem os jovens. Por exemplo, uma biblioteca, tivemos a ajuda de uma colombiana que nos mostrou a Colômbia como um país que pôde evoluir bastante e sair de uma precariedade muito grande, investindo na cultura, na leitura principalmente. E por isso nós começamos com a Geladeira Cultural, que eram os primeiros livros que iam aparecendo e que a gente ia fazendo um incentivo. Isso tudo coube a Ana Beatriz. E o projeto que a gente teve, ou tem ainda, é o Aprendiz de Fazendeiro, esse que traz pessoas, principalmente as escolas, para curtir um dia na fazenda, saber o que é a vida rural. A gente trabalha aqui hoje na Fazenda dos Cordeiros, no projeto Aprendiz de Fazendeiro. E o que é o projeto Aprendiz de Fazendeiro? As crianças vêm aqui, os aprendizes de fazendeiro vêm aqui na fazenda por um dia e eles passam um dia no meio rural, no ambiente rural. Então aqui é uma fazenda de verdade e eles têm contato com a Mata Atlântica, com o mico-leão dourado. Às vezes aparece o mico-leão dourado aqui, num dia que a gente está com as crianças, é super legal, super especial. Mas é um projeto que casou muito com o Silva Jardineiros, porque a gente tem o objetivo de trazer as pessoas para o Silva Jardim e mostrar aquilo que é nosso, aquilo que é Mata Atlântica, aquilo que é a nossa natureza, o lugar, as belezas do lugar. É um projeto que combina muito com a gente, até pela parte educacional, de lidar com as crianças e com os visitantes no geral. Assim que comecei a frequentar a fazenda e fazer parte dos projetos, pude perceber que todas as pessoas que conheciam o Imbaú pela primeira vez ficavam deslumbrados com a beleza e a calmaria desse lugar. E eu passei a olhar Imbaú com esses olhos também e realmente comecei a perceber que Imbaú para mim é um lugar de aconchego. Aqui em Imbaú, a Fazenda dos Cordeiros é a única que tem a oportunidade de receber pessoas de vários estados e até países. E isso é muito importante porque as crianças aqui do bairro já tiveram a oportunidade de ter contatos com estrangeiros e isso é fantástico. E para mim é muito gratificante de poder
trabalhar e fazer parte desses projetos, porque fez com que a gente aqui do interior, né, uma coisa que é totalmente comum, pudesse ter a oportunidade de conhecer pessoas de outros lugares. O projeto da geladeira começou, a gente está falando aqui da biblioteca propriamente dita, mas ela começou muito antes. Começou ali em anexo aqui, a gente tem um comércio que é da minha propriedade, e eu sou amante dos livros desde sempre, né? Desde garoto eu sempre gostei muito de ler. E surgiu a ideia de pegar livros infantis. Eu sou pai de 3 filhos, né? Então sempre procurei incentivar meus filhos a lerem também. E sempre fui um apaixonado por livros. Então eu resolvi pegar revistas em quadrinhos, gibis, que a gente fala aqui, e colocar em cima do balcão. Com isso, o pessoal começou a achar bacana a ideia, começou a trazer livros para mim. Aí começou a trazer livros, tem muitos clientes que moram no Rio, Niterói e outras localidades que tem propriedade aqui onde a gente está falando aqui, que é um lugar rural, e eles começaram a fazer campanha assim nos prédios, tem uma família assim muito importante daqui, importante para a geladeira aqui, começou a doar muitos livros para a gente e começou a tomar conta do balcão. Daí surgiu a ideia de pegar uma geladeira velha, envelopar, botar umas prateleiras e colocar esses livros que a gente estava recebendo. Aí começamos com os caixotes aqui, dava um jet nos caixotes e colocava os livros que a gente ia recebendo, e foi crescendo, muita doação, chegou um ponto de ter muito mais livro do que a gente suportava, né? Então a inauguração foi no dia 13 de julho de 2018, com o filme O Touro Ferdinando, que foi um sucesso, deu muita gente, e veio muita gente bacana, veio muita criança, e o projeto começou a ficar conhecido, aí as pessoas começaram a frequentar. Então aquilo que era só uma biblioteca, então volto lá, da revistinha em cima do balcão, para as geladeiras e para uma biblioteca incipiente, a gente começou a ver o potencial de ser um espaço multicultural, né? Desde que meu tio começou o projeto da Geladeira Cultural, ele me chamou para organizar lá na estreia, e depois sempre ficava me chamando para as atividades. Eu ficava meio assim, falava, tio, isso é coisa de criança e tal. Tá bom. Aí um dia ele foi passar um filme, aí ele falou, vem, chama seus amigos, vai ter pipoca, refrigerante e tal. Aí tipo, a gente tava sem nada pra fazer, a gente falou, galera, vamos lá então, tomar um refrizinho, uma pipoquinha. E veio a galera toda, assim. Aí eu vi que, tipo assim, que era diferente do que eu imaginava, as atividades lá. Mas aí o tempo passou, eu entrei na faculdade e tinha um tostão furado no bolso, mas também não tinha tempo de trabalhar. Aí eu falei assim, e a geladeira tava tipo assim, os livros estavam bem bagunçados e tal. Aí eu falei, pô tio, se você me der R$50 por semana, eu arrumo esses livros aqui pra você e tal. Aí a gente fez um acordo assim, pra eu poder ter tempo de estudar e fazer uma grana ainda, enfim. E eu comecei ali na geladeira, aí comecei a ficar frequente, aí comecei a fazer tipo assim, tio, vamos fazer uma oficina com as crianças e tal. E a gente começou assim e foi andando, até que eu falei, tipo, pô, é isso aqui, cara. E eu comecei a ver que a Geladeira Cultural estava criando muitas possibilidades para mim, e eu estava gostando de trabalhar com a comunidade desse jeito comunitário mesmo, né? Pensando em um senso comum. Eu adorei e continuei lá. Aí depois a Daiane entrou, a gente fez outros projetos e é isso. Minha conexão na Geladeira Cultural começou através da minha amizade com o João, que na inauguração ele passou um filme e então chamou os amigos dele e outras crianças também.
E daí em diante eu comecei a ir ajudar ele lá na biblioteca. Comecei a trabalhar, a gente fez pinturas, fizemos uma parede, fizemos várias prateleiras, eu ficava catalogando os livros, arrumando, e também fizemos diversas oficinas com as crianças e outras oficinas também com os adultos. Então daí em diante eu tive outras oportunidades de poder trabalhar na Fazenda dos Cordeiros, a participar de vários projetos. O Elbert me falava que a geladeira tinha me mudado e realmente hoje eu estando adulto eu percebo isso, porque quando eu era adolescente eu falava que era mentira. Só que hoje, graças à geladeira, eu posso ter outros olhares, outra visão das coisas que antigamente para mim era totalmente fútil. Então eu acho que realmente me mudou de certa forma e eu tive muitas oportunidades também graças à geladeira cultural. Movimento Silva Jardim Sustentável, para mim, são os cidadãos responsáveis de Silva Jardim, das várias comunidades do município, trabalhando juntos para o melhor para o município, para o melhor para a juventude do município, trabalhando para ter oportunidades no futuro, para o melhor desenvolvimento e melhor qualidade de vida aqui em Silva Jardim. Para que se crie um movimento, uma forma de atuar, uma forma de estar sempre atento a participar. Não é uma associação, não é uma ONG, não é nada disso formal, não. É um movimento, é um propósito de mudar as coisas e de somar esforços. Como os que puder. Tem uma hora disponível, essa hora pode valer a pena. Tem um conhecimento básico em costura, em artesanato, em leitor. Como formar leitores é uma sabedoria maravilhosa. Então, essa capacidade de estimular os cidadãos para se movimentar em função de objetivos coletivos, dos objetivos para o desenvolvimento sustentável, de se interessar-nos desses 7 objetivos propostos a nível global. Tudo isso fez surgir aqui o movimento Silva Jardim Sustentável. E como é que a gente começou nesse movimento Silva Jardim Sustentável? Em 2018, então, eu me aposentei e aí, então, comecei a frequentar mais aqui em Baú, principalmente através do meu contato com a Ana e com a Lucila, Ana Cordeiro. E então eles estavam naquele momento, né? Já havia um movimento anterior do planejamento estratégico da Silva Jardim, que eu não tinha participado, porém naquele momento eu me integrei e falei, não, já que eu venho morar aqui um dia, aqui nessa cidade, nessa localidade, eu tenho que conhecer então como é que as pessoas estão trabalhando aqui e trazer um pouquinho da minha experiência de como é que eu posso então contribuir para o desenvolvimento econômico e social dessa região. Sim, eu quero mais um. Oba! O movimento Silva Jardim Sustentável, que era um lugar que todo mundo respeitasse todo mundo soubesse as suas dificuldades, as suas diferenças, mas que trabalhasse com um foco que era ter Silva Jardim um lugar melhor, um destino agradável e apreciado, como é hoje para quase todas as pessoas que moram aqui. É um lugar muito bom de se viver, de se morar. Mas a gente tinha que ter esse senso de pertencimento, nós temos isso. Eu brinco hoje para tudo que é lugar que eu vou, todo mundo fala, vocês não conhecem Silva Jardim, você acha isso aqui bom que vocês não conhecem Silva Jardim. Isso que faz o movimento Silva Jardim Sustentável é a busca permanente de chegar a propósito muito claro, um território educador, formar um território com oportunidade de geração de trabalho e renda, construirmos entre todos um território de turismo educacional, de atrações de todo tipo, um território que valorize a riqueza que tem na Mata Atlântica e que some esforços com a Associação Mico-Leão Dourado, que na minha opinião é uma das instituições brasileiras mais sérias, que no mundo inteiro já tem reconhecimento.
Na minha visita a Silva Jardim, eu conheci o movimento Sustentável Silva Jardim, conheci alguns produtores locais, conheci alguns projetos e me apaixonei e achei que a gente, lá na Europa, lá na Holanda, na minha universidade, não podia perder a oportunidade de aprender com esse movimento. E a partir daí eu comecei a trazer alunos e professores para colaborarem junto com os projetos que estavam acontecendo em Silva Jardim. Eu gosto sempre de contar que uma vez que conheceu Silva Jardim, é para sempre. E as pessoas que se envolvem com o Silva Jardim e com os projetos, elas se encontram. Um dia na Holanda eu recebo um telefonema de uma holandesa que queria muito trabalhar no Brasil, ela amava o Brasil já, e a gente foi juntas para Silva Jardim. E a partir de então a gente decidiu que a gente queria fazer um projeto juntas lá. E esse projeto começou com o Innovation Games. So what is the Innovation Games? The Innovation Games is basically a week where we empower entrepreneurship, because we believe if people get more entrepreneurial skills, they are able to create their own projects and create their own future. And that's why I brought the Innovation Games to Brazil. And it's work with youngsters and everyone from the community, so we share different perspectives, and then you also create more value together and get connections. And we really believe that it was a wonderful start in Silva Jardim, and we see the result now with the Silva Jardim Ales. Bom, o primeiro Innovation para mim foi, na verdade, uma oportunidade muito bacana, porque eu já estava trabalhando na geladeira cultural e eu estava de férias assim na faculdade, estava parado na faculdade, e meu tio falou, vai ser legal, seus amigos vão também. Aí eu falei, por que não, né? 5 dias na fazenda comendo de graça com meus amigos. Claro que eu vou, óbvio. Mas eu não sabia muito bem do que ia se tratar, mas a gente foi, eu e meus amigos, a galera toda foi. E chegando lá, cara, eu acho que foi uma experiência meio tipo boa, assim. Primeiro com a metodologia, que a gente nunca tinha visto. Depois era tudo em inglês e a gente meio assim. E o primeiro dia foi, tipo, arrasador, assim, a gente ficou super pra baixo, a gente falou, meu Deus, a gente é muito burro, vambora, sei lá o quê. Mas, como tá todo mundo meu amigo, foi meio que se ajudando. E no decorrer, assim, que a gente começou a criar e pensar na nossa comunidade com uma outra perspectiva e viu que existiam outras possibilidades de se fazer aqui em Baú e em Silva Jardim, acho que aquilo começou a mudar, assim. A minha participação no Innovation Game foi, assim, uma virada de chave, pois eu sempre pensei em estudar e ir embora de Imbaú, pela cidade não oferecer nada para o jovem. E aí eu sempre tive vontade de estudar, ir embora, crescer em outra cidade por falta de oportunidade, né? Porque eu via todo mundo fazendo isso e muitas pessoas criticam, né? E aí eu tinha esse pensamento. E aí eu fui convocada a participar do Innovation Games. Na época eu trabalhava e não tinha como eu sair do meu trabalho e ficar uma semana fora. E aí uma amiga, Ana Beatriz, falou com o meu patrão, ela mesma resolveu que eu ficasse esses dias todos fora. E então eu comecei a ver Silva Jardim de outro jeito, Imbaú de outro jeito, e assim, hoje eu não me vejo realmente em outra cidade, em outro lugar. Eu quero que o mundo conheça o que a gente oferece, não só o Mico-Leão, a gente tem um leque de jovens assim que estão com milhares de ideias muito legais, e várias pessoas de outros países, de outras cidades, não só me abraçaram, como também abraçaram os Silva Jardineiros e os jovens do bairro. A minha experiência no Innovation Game foi algo surreal. Aí que eu conheci novas pessoas, tanto do nosso bairro quanto do nosso município. Achei legal as dinâmicas que teve, a divisória de grupos, tudo que foi passado pra gente, né? As atividades com os Legos, que eu acho que foi o mais interessante. Foi um aprendizado enorme, né? Eu achei meio complicado no começo, porque eu tinha uma visão completamente distorcida sobre o que é o Innovation. A gente falar do Innovation eu acho meio complicado,
porque não tem como descrever. É uma experiência que você só vai descobrir vivendo ela. E no Innovation eu tive uma visão aberta de aprender a escutar a opinião do outro, que às vezes é parecida e às vezes não. E é muito legal não ter opinião igual, porque daí a gente criou um projeto que ninguém nunca imaginou. A experiência que eu tive no Innovation foi uma coisa que eu acho que eu vou levar para o resto da vida. Foi uma abertura de perspectiva muito interessante, porque eu comecei a levar o que eu aprendi lá, principalmente no meu grupo em si, que foi a questão do pertencimento que a gente tem com... No nosso caso foi com a natureza, mas eu acho que eu levei isso para todas as áreas da minha vida. E foi realmente uma coisa que deu essa viradinha de chave, eu acho que isso todo mundo vai falar, porque é um evento que mudou a gente, assim, que a gente já estava trabalhando como coletivo, mas mudou a gente pela questão pessoal mesmo. E eu acho que toda vez que eu vou fazer um projeto, uma coisa nova na minha vida, o Innovation sempre aparece, por essa viradinha mesmo do pertencimento. Eu acho que eu comecei a ver Silva Jardim de outra forma também, com a ajuda do Innovation em si, e foi bem interessante por isso. O Innovation Games foi importante para somar a esse sentimento de comunidade aqui em Baú, porque depois do Innovation a gente criou o Bike Tour, e do Bike Tour a gente começou a pensar no Silva Jardineiros, foi como os Legos do Innovation Games, tudo foi meio que se encaixando uma coisa na outra, assim. Hoje a gente tem esse mapa, todos esses projetos que se conectam. Acho que é graças ao Innovation Games, graças à geladeira e graças a Silva Jardineiros. Então, no Innovation Games, o desafio era levantar possibilidades de empreendedorismo sustentável naquela região. Então, os grupinhos de jovens, cada um teve uma ideia e depois a gente foi apresentar no Rio de Janeiro, muita energia. Mas acabou o Innovation Games, a energia, né, cai e o mundo volta a ser igual, cotidiano. Então, o nosso desafio era assim, como manter uma energia para que esses jovens não parem só nesse primeiro treinamento, que eles tenham uma vontade de dar continuidade. Eu volto para a Holanda, a Mariette fica, e aí começa a encontrar com os jovens, fazendo algumas sessões de coaching, tentando idealizar o que seria uma vontade de trabalho junto, de empreender. Silva Jardim is a hidden spot. It's something that people don't know. Even if you talk with people in Rio about it, they say, Silva Jardim, where is that? So me as a gringo have to share what is the potential of Silva Jardim. And the moment that I bring people here that never been here before, they are surprised and they say it's a real paradise. So that's why I believe there is so much potential to share with other people so that they can enjoy the community, the nature, the Atlantic forest, but a lot of things in tourism, ecologically, a lot of potential is here, and basically it starts with the people from the community, and I believe they are able to create more and more opportunities here and to share this beautiful spot with more people in the world. E aí surge o Bike Tour, que é uma ideia, né, de ter uma rota dentro da região que é lindíssima, parando com alguns produtores, conhecendo a fauna, a flora local, o que as pessoas comem, aonde que elas compram. E aí se montou o Bike Tour, e o que foi bem legal é que eu consegui combinar com uma viagem nossa dos alunos da BUAS para o Brasil, e eles foram fazer o primeiro piloto do Bike Tour. Então os nossos alunos holandeses foram para Silva Jardim, os Silva Jardineiros conseguiram bicicletas emprestadas, montaram o tour, fizeram o tour, depois teve avaliação, teve feedback. Então aí assim, essa sementinha já virou uma plantinha, que foi um passo a mais, né, na construção desse grupo de empreendedores locais. O Bike Tour foi essa tentativa dos jovens de Silva Jardim, dos jovens de Baú, de empreender de modo sustentável e usando do potencial enorme que a gente tem aqui de turismo, mas principalmente de ecoturismo, né? Então todas essas atividades que a gente promove no Bike Tour, a gente planta árvore, a gente passa na quitanda local, de modo que a gente seja o mais diferente possível do que normalmente se faz no turismo. A gente quer ser bem, a gente traz essa bagagem, eu acho, né, de ser mais inovador, criativo, e a gente aplica isso em todos os projetos que a gente tenta fazer. Então,
além só de andar de bicicleta por Imbaú, que eu acho que já é uma coisa legal em si, assim, mas nas paradas que a gente faz, as atividades que a gente promove, é tudo tentando sair da caixinha e pensar um jeito sustentável de existir no mundo e aqui em Silva Jardim. A minha experiência com o Bike Tour foi bem interessante, na verdade. Quando me chamaram para participar, na real quem me chamou foi o João Pedro, para uma reunião para falar a respeito. E eu não sabia que a gente ia ganhar dinheiro com isso. Eu fui mais como voluntária. Eu gosto de fazer alguns projetos sendo voluntária. Eu falei, nossa, uma oportunidade de eu conhecer outras pessoas. E eu realmente conheci pessoas incríveis. Tive a oportunidade de ganhar um dinheirinho também, que a gente não é nenhum bobo. A gente tem que estar fazendo nossa renda. E foi com os meus amigos. Então, para mim foi bem divertido, mas abriu minha cabeça, sabe? Expandiu meus horizontes e eu passei a ver Silva Jardim e Imbaú com outros olhos. O Bike foi nosso primeiro projeto como um coletivo e ele consistia nesse passeio de bicicleta que começava na Fazenda dos Cordeiros e ia até a Fazenda Tatiana, lá no Estreito. Eu acho que foi essa ideia da gente empreender de forma sustentável que ficou um pouco com a gente, assim, a gente não sabia muito por onde ir. E essa ideia da bicicleta, que era uma coisa que a gente sempre usou aqui em Imbaú para se locomover, pela falta de ônibus, por a gente ser mais novo não ter carro. Então a bicicleta sempre esteve ali com a gente. Então, com a ajuda dos moradores, a gente pegou as bicicletas e trouxe o pessoal, com a ajuda da Celiane, da Mariette. E foi assim um evento que realmente foi com esse intuito assim, de trazer uma renda para os jovens que estavam buscando essa perspectiva além de Silva Jardim, mas também para Silva Jardim. O Bike Tour é um programa deles, eles captaram recursos, eles têm a bicicleta, eu sou um apoio disso aqui. Eu ajudo e implemento e cobro, vamos botar a bicicleta para funcionar, vamos fazer as coisas acontecerem, fico tendo ideias, mas é uma atividade deles. Sei que não é fácil começar, tocar, não é fácil, é difícil. Muitos deles são estudantes, estão estudando ainda, não tem a vida boa que eu já tenho. Eu só trabalho, não preciso mais estudar. Mas aí eu fico fazendo isso, fico dando essa força, fico estimulando. O Bike Tour é um sucesso. Eu chamei agora para o carnaval um amigo, Antônio Henrique, que é um diretorzão de Senac, Rio de Janeiro. Ele falou, cara, saudade daí, quero andar de bicicleta, ainda tem as bicicletas. Isso para mim tem um valor enorme. Ele está com saudade de mim e saudade da turma da bicicleta. E, cara, a bicicleta é uma caminhadinha aqui no Imbaú, mostrar as coisas que a gente tem, uma coisa tão simples, tão pura assim, tão grandiosa nesse sentido da pureza. E as pessoas gostam, olha que troço fantástico. Tá? E por que Silva Jardineiros? Essa palavra foi inventada pela Ana Beatriz Cordeiro e tem um significado muito importante para a gente. Silva Jardineiro se refere aos jovens da comunidade que se interessam pelas mudanças de Silva Jardim com uma perspectiva inovadora, criativa e sustentável.
Uma coisa que todos nós, silvajardineiros, jovens, que trabalhamos na Fazenda dos Cordeiros, na Geladeira Cultural, em todos esses movimentos, temos em comum é que tudo isso mudou a gente de alguma forma. Então, todos nós temos versões antes e depois de tudo isso que aconteceu. Isso é muito importante e é parte da nossa identidade também como grupo, mas mesmo que algumas pessoas ainda tenham pretensão de sair de Silva Jardim, temos nossos sonhos profissionais, nossos desejos, a gente consegue ver o que é nosso com outros olhos, a gente dá muito mais valor para aquilo que é nosso, para aquilo que é nossa identidade. Minha relação com Silva Jardineiros começou exatamente com a Geladeira Cultural. Eu acho que a gente vai ficar repetindo a Geladeira Cultural o tempo inteiro, porque é realmente um espaço e um lugar e um sentimento, né? Porque a Geladeira Cultural virou nosso pointzinho e foi ali que a gente começou a se reunir, que eu comecei a voltar a falar com a galera de Embaú, que eu também tinha um pouco dessa questão, tipo, eu preciso sair daqui, não posso falar com ninguém daqui, que senão a gente nunca vai sair daqui. E foi quando eu realmente voltei para cá de mente, de corpo todo. Eu acho que o coletivo mudou realmente essa visão que eu tinha de Silva Jardim no geral. Mudou também minha visão de relação com o meio ambiente. Minha escolha pela biologia também tem muito a ver com minha relação por Silva Jardim também. E eu acho que sempre lembrar que nosso país, nossa cidade e Silva Jardim em si são muito importantes pra gente. E os Silva Jardineiros pra mim é isso, sabe? Essa viradinha de chave, esse coletivo super importante. Bom, e por que a gente fez esse documentário? Primeiro pra gente provar pros outros e pra gente mesmo que existem outras oportunidades que às vezes a gente não consegue enxergar ou que não são tão tradicionais assim, mas que ainda assim são oportunidades para se pensar no futuro. Segundo, para que com esse documentário as próprias pessoas da comunidade, principalmente os jovens da comunidade, possam se identificar e falar, caraca, acho que eu quero fazer parte desse grupo também, eu acho que ali existem boas oportunidades, outros jeitos de pensar e de imaginar, e eu vou fazer parte. Então a gente queria inspirar esses jovens da comunidade também. E terceiro foi para que a gente consiga criar uma identidade melhor para o grupo, né? Em todos esses 6 meses que a gente veio criando o documentário, pensando, fazendo as entrevistas, a gente queria também que a gente fosse repensando alguns conceitos que a gente tem e fortalecendo o que a gente acha forte. Então, para o próprio grupo, isso foi um projeto muito importante. E por último, assim, eu acho que é um desejo para o futuro, mas também para agora, é que quando a gente compartilhar esse documentário em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar que ele vá parar, os jovens que assistirem se sintam inspirados para fazer a mudança no local deles também. E a gente aqui está só começando, mas eu quero que essa semente seja plantada em todos os lugares e que germine num futuro sustentável, criativo e diferente para os jovens e para todo mundo.